Olá, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Geralmente a gente demora um pouco para fazer vídeos ou algumas lives. Hoje em dia a gente está muito focado em material de estudo, né? Porque a Fundação Bom Amparo nos ocupa muito tempo. Mas hoje eu me lembrei de gravar um vídeo a vocês sobre a importância da casa espírita. Qual o papel dela? Qual a importância dela para uma comunidade local? E o que ela te oferece? Qual a busca? Muita gente vê uma casa espírita como um amparo, um momento de desespero, de dor, um momento onde busca uma palavra de conforto. E ela serve, ela apoia, ela é boa para isso. Porém, nós não podemos deixar de lembrar que a casa espírita tem um papel fundamental na comunidade, gente. Atua como um polo, um grande polo de acolhimento, de assistência social, desenvolvimento moral, ético. Ela oferece-nos apoio emocional, espiritual, é gratuito, como atendimento fraterno, como os passes, como a caridade, como material para as famílias, como apoio, como trabalhar com famílias vulneráveis, né? Ela fomenta a educação, o capricho, né? Ela traz o autoconhecimento. Então a casa espírita nos traz uma grande palavra de amor e de caridade. Não é diferente de nenhuma instituição. Não é diferente de nada. Não existe ali seres mágicos, não existe milagres em casas espíritas, não existe copos andando sozinho, cadeiras, não. É uma rede de apoio. É uma casa que oferece para a gente uma busca. Tantas e quantas famílias temos por aí que não tem com quem conversar? Quantas famílias tu tens alguém doente, alguém passando por um problema, por uma depressão, por uma ansiedade muito forte e não consegue conversar com ninguém? A própria família não ouve, quando ouve não dá bola. A própria família não entende o que está passando, qual a situação. Nem todo mundo tem um poder aquisitivo de correr atrás de um psicólogo, de um psiquiatra. Cara, seria bom se pudéssemos fazer isso. Então essa rede de apoio está dentro de uma casa espírita, onde a pessoa chega totalmente vulnerável e é amparada, é ouvida, é oferecida uma terapia, é oferecida uma oportunidade daquela pessoa descarregar aquela mágoa, aquele sentimento. Essa é a funcionalidade da casa espírita. Não é trazer nada que possa fazer diferente. Um acolhimento, um consolo espiritual. Gente, se oferece um espaço, não se julga, não se trabalha o julgamento com pessoas. Eu não quero saber quem são as pessoas, qual o problema das pessoas. Mas as pessoas chegam ali com um luto, com uma depressão, proporcionando um conforto a essa pessoa, ouvindo elas, transmitindo uma palavra de consolo a ela. Isso é que nos traz o conforto. Essa é a função da casa espírita. Essa é a filosofia espiritual. Trabalho, atendimento, assistência social, promoção humana, evolução da pessoa. Atua como um amparo, gente. Isso faz uma diferença grande para a gente. Doações de alimentos, de roupa, trabalhar essa constituição que a gente faz, trabalhando a evangelização, trabalhando uma reforma íntima, e acreditem ou não, quem mais recebe com isso é quem está dentro da casa oferecendo esse trabalho. É uma troca. E é aí que você começa a se autocapacitar e se automedir para ver o tamanho de uma grande busca. Isso não pode ser levado como capricho, como ego, como vaidade, não.
Isso tem que ser levado, sim, como assistência social, disponibilidade que você possa ter como médio ou não, mas de fazer uma caridade, de trabalhar isso. A casa espírita, ela é aberta para essa função. A casa espírita não pertence a mim ou a ninguém na Terra. A casa espírita é um pronto-socorro de emergência no plano espiritual, preparada, fixada, aberta para ouvir, para tratar, para angariar pessoas, para mudar linhas de pensamentos, para fazer com que a pessoa melhore. Não existe essa sensação de você entrar em uma casa espírita achando que vai acontecer algo, que tem algo milagroso. Não existe ninguém dentro de uma casa espírita que consiga transmitir a você aquilo que você já sabe, aquilo que você tem em você, mas que você não explora. Explicar, sim, sobre um luto, o que acontece, como acontece, a ciência espírita faz isso bem. Ela é preparada para isso. Quando a gente tem um espaço, quando a gente tem pessoas capacitadas, fraternistas, que estudam, que têm o conhecimento, isso fica muito fácil da gente ouvir. É um trabalho de coração, é um trabalho de amor, é um trabalho de fraternidade. Esse é o papel da casa espírita, onde não pode envolver de jeito nenhum tipo de cobranças, nenhum tipo de chantagens emocional, nenhum tipo de nada. Ela tem que ser uma casa seletiva, preparada para o bem. Esse é o foco da casa espírita. Mas eu não consigo manter, então feche. Mas não explore. Porque quando passa a explorar, você deixa de ter uma casa espírita. Tá? Quando a gente busca uma casa espírita, a gente está trazendo o quê? Uma educação, um esclarecimento, promove palestras públicas, estudo doutrinário baseados na obra de Allan Kardec, ajuda a combater conceitos de ignorâncias, conceitos de reforma que muita gente acha que está fazendo, mas não faz. A educação, ela traz essa abertura, essa linha, essa compreensão. A gente tem um foco em casas que a gente consegue trabalhar, porque a grande parte do ser humano, e isso é uma das coisas que me assusta um pouco, ele quer receber, mas ele não quer mudar. Ele quer ter alguma coisa que beneficie ele, mas ele não quer mudar. Acredite, se não mudar, não tem como isso acontecer. A energia que a gente trabalha é amor, é fraternidade. O ser humano precisa mudar. O ser humano tem que parar de aproveitar espaços onde se fala sobre a palavra de Deus para descarregar suas mágoas, os seus ressentimentos e continuar lá fora com as mesmas ideias, personalismos, com as mesmas birras. O ser humano tem que aprender a fazer isso. O ser humano já ocupa aos domingos uma igreja onde você passa, ele está lá sentado, um palco, onde ali está sendo pregada a palavra de Deus. Mas o ser humano briga a semana inteira, vai lá e senta um domingo na igreja, faz uma oração e acha que descarregou tudo. Lá fora, ele continua sem a reforma íntima. Lá fora ele continua xingando, fofocando. Lá fora ele continua criticando o próximo, botando defeito em tudo. Isso não é uma reforma íntima. Uma reforma íntima é quando a gente começa pela gente, dentro de nós, no meu interior. E aí sim eu procuro uma casa onde pode me trazer uma filosofia de vida que segue essa linhagem. Porque se não houver mudança, não há condição, não há preparo psicológico. Eu vou estar sempre expelindo a raiva, o ódio, a soberba. Eu vou estar sempre achando que eu sou mais importante que os outros. Estamos numa passagem pela Terra, gente, curtíssima. E vocês têm muito pouco tempo para se preparar para uma reforma.
Vocês têm que botar na cabeça que vocês não fazem parte deste contexto do planeta Terra, isso não pertence a vocês. Vocês estão em uma viagem pelo universo, pararam, estão estagiando aqui nesse planeta Terra e daqui a pouco vocês voltam para casa. Quando que vocês vão conseguir entender que nada que vocês têm na Terra é de vocês? Tudo está sendo disponibilizado para o seu uso. Que você deixa de família para família, de geração para geração, para uso. Mas nada é teu. Assim como você chegou a essa terra, preparadíssimo, ao nascer, cortando um cordão umbilical e vindo para a vida, na morte você se corta o cordão da vida, chamado cordão de prata, e você volta à tua casa original, o universo. Então você tem que se lembrar e agradecer essa grande meta que o Mestre Jesus nos deu, chamado reencarnação, que para muita gente ainda não acredita e é triste ver isso. Essa reencarnação é que faz a gente melhorar, produzir, crescer, entrar numa reforma. É aos poucos que a gente acha que é milenar, que a gente chega aqui e fica 60, 70, 80 anos, acho que isso é absurdamente um tempo que para nós no mundo espiritual não existe, pois nós somos imortais, não se conta tempo. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, um pouquinho disso, é que entra o papel, a importância de uma casa espírita. Ouvir. Muita gente tem uma dificuldade muito grande, eu ouço isso sempre, e a gente às vezes transmite isso às pessoas, e nas casas espíritas é obrigada a ter isso. Atende-se uma pessoa que busca um fraterno para um apoio de conversas, de palavras, de terapias, de auxílio. A gente aconselha passar por 3 palestras. A palestra, gente, é o melhor amparo. Ali começou o seu atendimento. É ali que a gente identifica as pessoas que querem a cura. Tem pessoas que não vão, tem outras que, mas tem que assistir 3 palestras. As pessoas parecem que querem um milagre pronto. Ela não sabe que quando ela senta num salão de palestra, o que menos importa é o orador. Ela tem que estar em concentração ouvindo. Ali ela está sendo tratada por equipes espirituais. Ali eles estão levantando o poder da mente delas, eles estão vivendo os interesses, as buscas. O que ela precisa, o que ela quer. Eles correm nos corredores de cadeira dando passe, tratando. Olha a importância que você refuga porque você não tem disponibilidade para ver 3 palestras. Se a gente não conseguisse encaminhar vocês a 3 palestras, pelo menos, nós estaríamos com as casas espíritas abarrotadas, sem poder tratar ninguém, porque não dá tempo de passar todos na mesma hora. Então, esse amparo de 3 palestras, na nossa casa é 3, muitas casas é 5 palestras, tá? É onde começa o grande atendimento. É onde começam as grandes verdades. É onde começam as grandes reformas. É aí que a gente vê a busca, é aí que a gente vê o que as pessoas querem. O ser humano, ele tem que mudar muito. Se ele não tiver a disponibilidade de mudar, ele não está preparado para nada disso. O papel de uma casa espírita é lhe dar apoio, é fornecer qualquer tipo de uma rede de equilíbrio. É onde nós temos os psicólogos que atendem, os fraternistas, os reikianos, as outras terapias como massagem, como barra de áxias, como os trabalhos apométricos, como os trabalhos desobsessivos, como uma grande rede. Passando, filtrando, trabalhando, conversando, ouvindo. É ali
que a gente faz essa distribuição, é ali que a gente tenta tirar algum equilíbrio de alguém. Muitas pessoas que chegam a uma casa espírita com dores localizadas, fortes, ou às vezes o início de uma depressão chegando, uma ansiedade muito forte, essas pessoas às vezes tomam 3, 4 passes no mês, 3 na semana, que lá na nossa casa tem 3 por semana, elas já melhoram, porque muitas vezes você não sente. Você acha que tudo é muito espiritual, quando na verdade é tudo muito mental. Os espíritos hoje, que para muitos são espíritos, para mim são seres humanos que deixaram o corpo, estão do lado de lá e ainda sobre um determínio, eles ainda não conseguiram subir, não se apoiaram numa rede de apoio, tiveram a opção, escolheram o livre-arbítrio deles para ficar circulando entre nós. E eles ficam. E muitos deles que desencarnaram com dores, com sofrimento, eles ainda trazem, apesar de não existir mais isso, mas eles têm isso na mente, porque você enterra o corpo, mas não enterra a mente. A mente vai com o espírito, toda sensação, ele está com ele. E ao chegar, achando que tem dor, se aproximando de alguém, aquela dor cola na pessoa. A pessoa vai a médico, faz tudo quanto tipo de coisa e não tem nada. Então, quando toma um passo, derruba ali, afasta. E muita gente acha, nossa, aquela casa espírita é boa, faz milagre. Nada, um passo em qualquer lugar tira. Mas tem que ser feita a busca. Tem que entrar, tem que baixar a guarda. As pessoas hoje, elas estão... criaram um monopólio de alta defesa. Elas não querem hoje muita cura. Você quer ver? Você entra dentro de um salão espiritual, um dia de palestra, todo mundo no celular. Apesar de que a gente bota vários e vários panfletos e explica. Celular é energia. A espiritualidade, um guia, um médico desencarnado, uma equipe socorrista que esteja dando apoio a alguém, trabalhando a consciência de alguém, quando eles veem alguém com o celular ligado, eles desviam e vão para outro lugar. Porque corta o campo magnético deles, da energia deles. Então, é difícil até dessa pessoa receber. Um momento, em 1 hora de palestra, será que o ser humano não pode desligar o celular? Se dedicar à sua própria busca, aquilo que a pessoa precisa, aquilo que ela quer, as suas necessidades. Nós temos que fazer muitas avaliações sobre nós. Gente, esse é um vídeo, é um bate-papo, é um desabafo, é um esclarecimento sobre a funcionalidade da Casa Espírita. Eu falo em todas, inclusive a nossa Fundação Bom Amparo, onde a gente efetua o trabalho de assistência social. Então, meu muito obrigada, um ótimo dia a vocês. Futuramente nós estamos com o nosso canal do YouTube aí, a gente está sempre postando os nossos vídeos. E só trazendo esclarecimento, gente. Só trazendo aquilo que dá para a gente melhorar em grupo. Melhorando em grupo, a gente já começa a dar uma caminhada muito grande. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe a jornada de cada um de vocês e um bom dia de trabalho, gente.